Sou professor Tiago, mestrando do ProF 2024 do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho. Venho aqui apresentar meu mapa conceitual, que é a avaliação nacional da disciplina Problemáticas da Educação Física. Começando pelo texto Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do professor Fernando Jaime Gonzalez. Nesse texto, ele divide as atuações profissionais em 3 categorias. As práticas tradicionais, que são marcadas aí na década de 70, 80, 90, que era uma aula esportivista, tecnicista, né? Visava, a importância era você fazer o movimento certo, correto, e quem não fizesse esse movimento, ele provavelmente não teria tanta atenção assim do professor, né? Então visava o rendimento dos alunos, não uma aprendizagem. E essa prática ela perdeu força na teoria, mas a prática ainda está bem presente nas aulas de educação física. A segunda categoria é o desinvestimento pedagógico, ou o rola-bola, né? Que é a falta de intervenção do professor, os alunos escolhem atividades, as meninas geralmente abandonam a aula porque não tem força para poder fazer nada, se a aula não tem conteúdo, o professor joga a bola lá e os meninos dominam a quadra. Então, ou às vezes o professor deixa os alunos se organizarem, né? E a outra categoria são as práticas inovadoras, que é onde o professor gosta de ensinar os conteúdos da educação física que estão pautados na BNCC, tenta romper o modus operandi das práticas tradicionais, e essa mudança ela vem desde 1980, né? Mesmo ainda a gente não tendo definido o que a gente faz, mas ela tá bem presente aí em alguns lugares. Esses professores, eles estão preocupados com a aprendizagem dos alunos, né? Onde eles tentam conceituar as aulas, né? Não fazer só o movimento pelo movimento. Na sequência vem o texto número 2, que é a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar, da Soraya Cristina Darido, né? E aí ela fala sobre as décadas de 70, 80, né? Que era o ensinar a fazer, uma vivência prática, só prática, né? Da mesma forma tecnicista, que sempre teve uma tradição na escola de ser assim, né? Então a gente não pensava mais em outras coisas, era ensinar a fazer o movimento pelo movimento. E aí, já o ensinar sobre o fazer, ele já tem uma relação teórico-prática, né? Que a gente quer conceituar o aluno sobre a cultura corporal de movimento, incluir conteúdos mais recentes, por exemplo, né, falar sobre brincadeiras e jogos indígenas, africanos. Tem um movimento muito forte aí a partir de 1980, do movimento renovador da educação física brasileira. Então, a partir daí tem uma proliferação de diferentes propostas pedagógicas de cunho culturalista. E na década de 90 surge também o PCN, onde ele orienta, tem uma orientação bem legal para conceituar as aulas, e a BNCC também, ela surge no começo do século XXI, né? E a partir desses documentos a gente começa a ter uma clareza maior do que é legal a gente fazer e ensinar sobre o fazer, né? Para a gente conseguir conceituar as aulas. Aí depois a gente passa para o texto número 3, que é a educação física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, da Fernanda Moreto Impoceto e Soraya Cristina Darido. Ali, né, eles falam das leis que direcionam a educação física,
das leis de diretrizes e base, que tem a primeira LDB que vem em 1961, falando, obrigando, né, tendo uma prática obrigatória até 18 anos de idade. Depois a gente vem com a LDB de 1971, que retira o limite de idade, mas ela faculta a prática aos alunos que trabalhassem, que estudasse à noite, tivesse mais de 30 anos, tivesse no serviço militar ou fosse incapaz fisicamente, né? E aí, nesse texto, eles falam que com essa lei eles estão atendendo mais ao mercado capitalista, né? Falando que o aluno que trabalha, então quer dizer que a educação física ela estava ali somente para o condicionamento físico ali. Se você tem uma condição física, tá ótimo, você tá bom para trabalhar, já tá bom. Se você trabalha, você não é obrigado a fazer educação física. Também a LDB de 71, ela contribui para o papel histórico ali do estereótipo da educação física, né? Que ela veio no regime militar e ela quer que as pessoas estejam em condições de repente, precisar de uma guerra lá, ter a pessoa pronta para o serviço militar. Então, ela visava mais a aptidão física, né? Os conteúdos orientados sempre para a iniciação esportiva, para o esporte, para o rendimento. Logo depois vem a LDB de 1996, que aí sim torna a educação física como componente curricular, facultada aos cursos noturnos com limite de idade ainda, e facultada às pessoas que trabalham, que têm prole, que são incapazes fisicamente, que estudam à noite. Depois da LDB de 96, um pouco mais para frente, em 2001, o parágrafo que fala que a disciplina torna componente curricular, eles acrescentam um componente curricular obrigatório. Aí sim ela está inserida no currículo escolar. E aí, em 2003, eles mudam o texto, que aí a educação física ela passa a ser facultada a todos que se enquadram no parágrafo 3º, que é onde tem lá, se você trabalha mais de 6 horas por dia, está prestando serviço militar, e não somente mais nos cursos noturnos. A LDB de 96 era só para os cursos noturnos. Agora, a partir de 2003, com a Lei 10.793, ela passa a ser facultada independente do horário que você está cursando. Na sequência, a gente vai para o texto 4, que é o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, da Suraya, Fernando Gonzalez e Guiginsene. E aí, a primeira coisa a gente se pergunta assim, por que tem um afastamento na indisciplina nas aulas de educação física, que geralmente são as que os alunos mais gostam, né? E aí, em cima do texto, eles falam assim, o que pode acontecer para que haja tanto afastamento assim. Então, uma das coisas seria assim, aulas no contraturno. Tem também uma brecha na lei, né, por conta do parágrafo 3º, que afasta as pessoas que estão trabalhando, incapaz, o mesmo atestado médico, né? Também a repetição dos conteúdos ao longo da educação básica, e principalmente aquelas 4 modalidades que sempre estão presentes na educação física do Quarteto Fantástico. Tem também a exclusão das aulas, aquela pessoa que não é boa numa coisa, então ela fica com vergonha e não faz. As pessoas que tentam, mesmo tentando fazer, não tem muito sucesso e acabam desistindo. E tem também a indisciplina, né, dos alunos, aqueles que não deixam a aula acontecer, estão sempre conversando,
sempre o professor está sempre chamando a atenção dele, ou às vezes o professor está explicando, eles interrompem o professor. E aí por que será que isso acontece, né? Aí tem umas especulações que podem ser muitas regras e os alunos não têm conhecimento das regras e eles não conseguem entender o porquê. Tem também é preciso conscientizá-los do que precisa ser feito nas aulas, conscientizá-los do porquê dessas regras, né? Esse convívio, para ter um convívio social, né? Não tem o conhecimento dos princípios sociais. E o que fazer para tentar melhorar isso, né? Então, segundo o texto, eles falam sobre a diversificação das atividades, né? Das práticas corporais, da cultura, as manifestações da cultura corporal de movimento. Tem também algumas estratégias que já foram implementadas nos países fora, aqui no Brasil ainda não, que é o Sport Education, que o professor ele faz da sala um grupo e cada um faz uma etapa de um campeonato, por exemplo, cada um participa de alguma forma, né? E tem aquele outro também que é falado no texto sobre disciplina, que é o Teaching Personal and Social Responsibility, ou modelo de responsabilidade social, que também é mais ou menos esse mesmo esquema, né? Uma aprendizagem cooperativa. Aí depois vem o texto 5, que são as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, do André Luiz Ruggiero Barroso. E ali ele fala assim, né? Primeiro ele começa a falar assim, que a gente já sabe o que não mais deve ser realizado, né? Então, que é aquela repetição de gesto e valorização do aspecto biológico, né, da sua condição física, você ser bom, você é um bom aluno, sobre o quarteto fantástico, né, que tem ali, a gente sempre dá futebol, basquete, handebol e vôlei, onde poucos vivenciarão o sucesso, né, e a maioria vai ser fracassada, vai vivenciar o fracasso, que acaba também por excluir a maioria dos alunos, principalmente as meninas, né? Então hoje a gente enxerga com uma equidade, né? A gente quer uma equidade no ensino dos esportes, que é uma renovação da abordagem, que é oferecer na educação física para conhecer diversas práticas corporais, mesmo diversos esportes, né? Não só o quarteto fantástico. Que é interessante a gente substituir a detecção de talentos, o treinamento, pela compreensão dos significados do esporte, contextualização das aulas. O esporte é a questão social, né? Atenção para todos. Afinal, o esporte ele é patrimônio da humanidade, né? E ele é uma figura ali da educação física. Você fala em esporte, já fala em educação física. Então, assim, não dá para tirar o esporte da educação física, mas dá para melhorar o esporte na educação física. Agora, passando para o texto 6, finalizando as semanas aí de leitura. O texto é Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, do Osmar Moreira de Souza Júnior. Eu começaria falando, como o texto fala assim, por que separam as turmas por gênero, né? Ele fala que é necessário a gente refletir sobre essas questões que estão cristalizadas, né? Afinal, não cabe ao professor estabelecer qualquer juízo de valor a marcadores de gênero. Ele fala também assim, né, mesmo com a LDB em 96,
a aula mista está consolidada, né, desde a década de 90, e mesmo assim ainda existem escolas que separam as turmas por gêneros. E alguns professores ainda defendem, né, que existem diferenças, o masculino é mais forte do que o feminino e tal, que existe essa diferença biológica. Mas também existem diferenças biológicas entre o mesmo sexo, né? Existem essas diferenças. Então, por que a gente precisa separar, né? E o papel da escola é permitir que os alunos protagonizem a construção das suas identidades, né? Professores comprometidos com a desconstrução de preconceitos hierarquizados imperados na sociedade e na escola. Ele fala também que assim, as aulas mistas são como uma ferramenta política. Então fica aí para a gente refletir sobre essa separação por turma ainda que ainda acontece em algumas escolas, né? Que não é nada legal. E aí eu encerro colocando o capítulo 3 lá da semana 7 do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Coloquei algumas palavras-chave ali, educação como prática de liberdade, a praxis, a nossa praxis, né, para a gente ter a teoria com a prática ali, tentar conceituar as aulas, ser um ativista ali sempre e sempre tentando mudar o mundo, né? E aí vocês veem essas linhas que eu coloquei que fazem essa ligação ali, né? Então tem aqui o balãozinho do Paulo Freire com as práticas inovadoras com ensinar a saber, ensinar sobre o fazer, que está indo lá sobre o fazer nos esportes, na educação física escolar, né? Que antes era só repetição por repetição, que também conversa com a questão de gênero, né? O esporte, né? Se a gente está ensinando sobre o fazer, nada mais do que colocar ali a inclusão de todos no esporte, que também conversa com gênero. E tem aqui também as práticas tradicionais, que elas estão relacionadas com o ensinar a fazer, que está relacionado com a LDB de 71, que era tecnicista, que aonde está mais aqui, ensinar sobre o fazer, lá com Paulo Freire. Tem também a dialogicidade no esporte, para a gente tentar conceituar o esporte, fazer com que as crianças entendam por que tais esportes estão na mídia, por que outros não aparecem, por que esse movimento aconteceu dessa forma. Então eu espero que eu tenha sido claro, que vocês consigam entender a minha explicação. E quero deixar registrado também o meu agradecimento aos colegas do PROEF, principalmente o Wilson, a Érica, o Jefferson e a Carol aqui, que deram um grande apoio para mim nesse final aqui que eu não estava conseguindo terminar. Muito obrigado aí, camaradas, colegas. Até a próxima.